Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 10 de janeiro de 2019. Sejam bem-vindos. A Justiça dos Homens, João de Deus, vira réu pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual. Em outra frente, o Ministério Público de São Paulo pede que ele seja investigado por suposta participação em esquema de tráfico internacional de bebês. BBB 19, tudo sobre o novo elenco do Big Brother. O Brasil conheceu ontem o pessoal que vai ficar lá na casa, confinado. Moro na filosofia, já você vai conferir um papo cabeça aqui sobre os principais desafios de Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. Crimes financeiros e a flexibilização da posse de armas serão dois dos temas que a gente vai tratar com a Procuradora da República, Tamea Danelon, e com o Coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Vamos lá, diretamente com a nossa hashtag de hoje. Uma hashtag polêmica. Você não quer pôr aquela música de combate maravilhosa que a gente tem aqui? Tá na mão. Sabe que ontem, querido Edgar, começou a circular nas redes sociais mais um vídeo polêmico da ministra Damares Alves. Nele, a ministra diz que a igreja evangélica perdeu espaço na ciência quando deixou a teoria da evolução entrar nas escolas sem questioná-la. Nós aqui do Morning Show, todo mundo sabe, fugimos de polêmica, a gente gosta de coisa o quê, né? Tranquila. A gente foge como o diabo foge da cruz, Edgar. É nosso jeitinho. Sim. E é por isso que a nossa tag de hoje é a seguinte, querido. Hashtag Darwin versus Damares. Aumenta essa trilha, Edgar! Que grande embate, que batalha incrível que vai acontecer no Twitter. O Pepito veio até com camiseta de boxe. Eu vim por isso, entendeu? Sabia que essa trilha ia rolar, ó. Parecendo aqui o Magricelo mostrando o músculo. Você tá todo musculosinho. Ô, Pepito, hoje você não vai se trocar pra participar do programa? Eu trouxe um casaquinho por caso de alguém ficar ofendido, mas eu acho que eu tô gatinho, não tô? Eu recebi elogios quando chegaram aqui. Relaxa. Gostei demais. Eu quero saber qual é o bife, qual é o meme que te representa, qual é a sua grande teoria, qual o pensador que você apoia nesse caso. Hashtag Darwin versus Damares. Tá bom. Poxa, que dúvida. Vamos nessa, aqui pelo WhatsApp, você interage com a gente também, mande uma mensagem em vídeo dizendo agora e comentando sobre o elenco, né, para o próximo BBB, o BBB 19. Foi revelado, né, o elenco do programa. E aí, o que você achou? Gostou ou não? Manda a sua opinião pra gente em vídeo, tá bom? Grava na horizontal, bonitinho, vai gravar do carro, estaciona o carro antes, beleza? Não vá cometer esta infração. 11 931 17 1009 é o nosso número. Estamos aguardando mensagens pelo WhatsApp. Tem prenda também para os participantes. Vamos nessa? No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal jp.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e ainda nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o Morning dessa quinta com um destaque internacional. Nicolás Maduro assume daqui a pouquinho o novo mandato como presidente da Venezuela. As informações chegam com o repórter Vitor Brown. Apesar dos protestos da oposição e da comunidade internacional, Nicolás Maduro deve assumir nesta quinta-feira o novo mandato como presidente da Venezuela. Reeleito em uma votação bastante contestada em maio do ano passado, o chavista toma posse para mais 6 anos de governo. O pleito foi marcado por denúncias de fraudes. Os adversários do regime boicotaram e decidiram não lançar candidatura. O índice de abstenção chegou a 52% e Maduro acabou reeleito. Nesta quarta-feira, o presidente chamou a imprensa e anunciou um ultimato ao Grupo de Lima para que os países do bloco interrompam as hostilidades e reconheçam o início do novo mandato. Le exigimos uma rectificação
No pronunciamento, Maduro disse que entregou uma nota de protesto a todos os governos do que ele chama de Cartel de Lima. Ameaçou os integrantes do grupo, dizendo que se não revirem as posições sobre a Venezuela em até 48 horas, vai tomar as mais urgentes medidas diplomáticas. A los gobiernos del Cartel de Lima, para que rectifiquem sua política intervencionista e grosseira. No pronunciamento, Maduro disse que entregou uma nota de protesto a todos os governos do que ele chama de Cartel de Lima. Ameaçou os integrantes do grupo, dizendo que se não revirem as posições sobre a Venezuela em até 48 horas, vai tomar as mais urgentes medidas diplomáticas. Na sexta-feira passada, o Grupo de Lima, que reúne 15 países das Américas, incluindo o Brasil, declarou que não vai reconhecer o novo mandato. Nicolás Maduro assumiu o governo da Venezuela em março de 2013, com a morte do então presidente Hugo Chávez. Venceu a eleição realizada no mesmo ano e agora assume para o terceiro mandato, que vai até 2025. Tá aí a reportagem do Vitor Brown, já passo a bola para você. Bom dia, Caio. Bom dia, Edgar. Vamos lá. Ontem, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, anunciou que estava a caminho, né, da posse do Nicolás Maduro. Ela, inclusive, usou essa mesma expressão aí, usada na matéria que a gente viu pelo Maduro, Caio, de política intervencionista, o que ela chama de política intervencionista e golpista incentivada pelos Estados Unidos com a adesão do atual governo brasileiro e outros governos reacionários. Muito provavelmente ela estava fazendo uma menção a esses países que participaram da reunião ali em Lima, né? E aí, Caio? Vamos destacar aí os países reacionários do Grupo de Lima, né? Não só o Brasil, mas também Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia, todos eles muito reacionários, né? O único país que não subscreveu foi o México, porque agora está nas mãos de um esquerdista, né? O López Obrador. É interessante, viu, Edgar? A Gleisi virou youtuber agora. Ela disse numa postagem que ela vai pôr... ela vai pôr os pingos nos is. Então, o ouvinte do Morning Show que quiser interagir diretamente com essa nobre parlamentar, pode fazer isso aí pelo YouTube, nos comentários, dando joinha, enfim. Tenho certeza que vai saber se manifestar adequadamente com essa nossa representante, entre aspas. Bom, essa posse do Maduro é um faz de conta, né? Mais um faz de conta da esquerda, é um teatro, né? Todo regime totalitário, todo regime tirânico, ele sempre busca algumas formas de parecer legítimo. Geralmente é promulgando Constituição e simulando eleições. Esse é o caso. Essa eleição presidencial que garante um mandato de 6 anos para o Maduro, portanto, até 2025, ela contou com uma abstenção recorde, né? A Venezuela tem mais de 20 milhões de eleitores cadastrados, só 8 milhões compareceram. Para você ter uma ideia, em 2013, foram 80% das pessoas que compareceram às urnas, ainda tinham esperança na democracia. Dessa vez, apenas 46%. Como o Brown bem colocou na matéria, houve um boicote da oposição, até porque os 3 principais adversários, um está em prisão domiciliar, o outro teve os direitos políticos cassados por 15 anos e o outro está refugiado em Madrid. Então, assim, não tem realmente como ter uma eleição séria. E o histórico lá na Venezuela, após os protestos contra o regime do Maduro, que já somaram mais de 2.000 prisões e 200 morte por motivo político, ensejou a eleição da Assembleia Constituinte. Só que nessa eleição, o próprio presidente da empresa responsável pelo pleito, né, o presidente da Smartmatic, denunciou uma discrepância de mais de 1 milhão de votos entre o número oficial divulgado e o número que a empresa dele apurou. Você sabe o que é o Foro de São Paulo, Edgar? Sim. Então, pro ouvinte aí que não manja tanto de política internacional, essa é uma organização que reúne os partidos e movimentos de esquerda pro avanço da agenda socialista aqui no Brasil. Em 2007, houve a 23ª edição desse foro lá na Nicarágua do Daniel Ortega, e foram para lá PT e PCdoB. Na época, Edgar, a Venezuela já contabilizava mais de 100 mortes, né, de manifestantes aí por motivação política, e a resolução final desse texto exaltava o triunfo das forças revolucionárias da Venezuela. No discurso dela, a Gleisi, né, falava que o PT manifestava apoio e solidariedade ao presidente Maduro. Portanto, a
gente tem aí já um histórico de apoio a tiranias, lembrando que a Venezuela passa por uma crise humanitária, produz mais de 5 mil refugiados por dia, está numa situação econômica aí gravíssima, com mais de 1 milhão% de inflação ao ano, e 80% das famílias venezuelanas enfrentam insegurança alimentar. A gente divulgou ontem um dado que veio de 3 universidades venezuelanas, mostrando que em média as pessoas emagreceram 11 quilos em 2017, Edgar. Isso é fome praticamente, né? Mortalidade materna aumentou 65%, mortalidade infantil 30%, os casos de malária, né, saltaram de menos de 40 mil para mais de 400 mil. A fonte disso é a OMS. E isso está afetando inclusive países como o Brasil, porque o surto de sarampo na Venezuela, essa mesma linha genética do vírus, veio, né, com a crise dos refugiados para o Brasil e vitimou 10 pessoas, com 1.700 casos confirmados e 10 mil suspeitas de sarampo. Então, tá tudo conectado e fica aí, enfim, o nosso apoio ao chanceler Ernesto Araújo, que fez a sua estreia no cenário internacional, com a declaração de Lima contra esse governo, né, com uma oportunidade histórica para redemocratizar a Venezuela. Falado. Vamos seguir aqui no Morning Show, falando agora do João de Deus. Paulinha, João de Deus está cada vez mais enrolado com a justiça aí, conforme vão sendo revelados novos inquéritos, novas investigações em outras frentes, né, nesse caso que já chegou com o pé na porta no Brasil, né? Foi uma surpresa para todo mundo quando surgiu a primeira denúncia, e aí outras mulheres foram denunciando, quer dizer, agora uma coisa gravíssima. Quando eu vi ontem, eu não acreditei. O tráfico de bebês? Pois é, vamos então começar... manter escravas sexuais para gerar bebês. Pelo começo aqui da história, que é o seguinte: antes a gente tinha um João de Deus investigado, né? Agora a gente tem um João de Deus réu de fato, porque a juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, da comarca de Abadiânia, aceitou a denúncia oferecida em dezembro pelo MP de Goiás. Então agora, João Teixeira de Faria é de fato réu e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual. O processo corre sob sigilo, então a gente não sabe exatamente quais são essas denúncias. O que a gente sabe é que são 4 os casos, né? 2 de violação sexual mediante fraude e 2 acusações de estupro de vulnerável. Casos que aconteceram em 2018, o mais recente em outubro desse ano, né? Então ele vai responder exatamente por isso. Agora segue o processo. Então os próximos passos, a gente vai ter a defesa preliminar, a gente vai ter a instrução processual, que é quando se ouve as testemunhas, as vítimas. Pode-se também colher um novo depoimento para então, mais para frente, a gente descobrir se vai ou não haver a condenação do réu. O João de Deus, que está preso preventivamente desde 16 de dezembro em Goiânia, nega as acusações, né? E até agora o MP e a Polícia Civil somam mais de 500 denúncias de mulheres contra o João de Deus. Aí tem outras coisinhas aí sendo investigadas, Edgar. Coisinhas, eu falei aqui, querendo ser legal, né? Porque são coisas bem horrorosas. Ontem, por exemplo, o João de Deus compareceu na Polícia Civil de Goiás para falar sobre a questão da posse de arma ilegal, né? 4 armas que foram encontradas na casa do João de Deus, então ele foi responder a respeito disso. Ele disse o seguinte, que 2 dessas armas estavam com ele porque eram de pessoas que queriam tentar se matar e que ele teria convencido a não fazer isso e por isso ele estava com essas 2 armas. Uma outra arma estava como garantia de um empréstimo de uma pessoa que teria pedido R$950 emprestado para ele e deixado a arma como garantia de pagamento. Sim. E uma outra arma, que seria essa 4ª arma, o interrogado não conseguiu se lembrar como que conseguiu ficar de posse dela. Mas também falou que não atira, que não sabe usar essas armas e tal. Então essa foi a justificativa dele para a questão da posse de armas. E aí a gente teve essa denúncia feita pela Sabrina Bittencourt e que agora já foi ouvida pelo Ministério Público de São Paulo e encaminhada para o MP de Goiás. E aí sim, essa denúncia a respeito do tráfico de bebês, escravização de mulheres, uma denúncia muito séria, é tráfico internacional de bebês. A Sabrina pôs um vídeo nas redes sociais, ela está num lugar
que se desconhece. Até ela foi ouvida por videoconferência para trazer esse relato e apresentar suas provas para o MP de São Paulo. Vamos ouvir um trechinho desse vídeo onde ela fala um pouco sobre essas acusações. E mulheres do norte de Minas que viviam próximas aos garimpos ilegais do João de Deus. Tanto mulheres com filhos que tinham essa negociação feita pelo Chico Lobo e Fátima Lobo, administradora da Casa da Sopa, que em troca de comida para essas mães, que em troca de comida para os filhos dessas mães, elas eram engravidadas para vender esses bebês no mercado negro da Europa, Estados Unidos e Austrália. Eu peço às embaixadas da Holanda, dos Estados Unidos, da Suíça, da Alemanha, da Austrália, especialmente, e da França, que exijam das autoridades brasileiras uma conduta impecável. E ao mesmo tempo eu peço que quem tem bom coração, quem tem empatia por essas mulheres, quem tem empatia pelas centenas de meninas que foram escravizadas, meninas de 14 a 18 anos, que foram escravizadas durante 20 anos, que ficavam vivendo em cárcere privado, em fazendas, em lugares remotos em Goiás e no norte de Minas, que serviam de matrizes para a criação, para ficarem grávidas, para entregar esses bebês que eram vendidos. É muito sério, né, Edgar? Denúncia seríssima. E ela fala nomes de pessoas, né? Ela cita o nome de pessoas que trabalhavam com o João de Deus em Abadiânia. Fátima Lobo e Chico Lobo. Exatamente. A Casa da Sopa era onde ele distribuía, né, alimento, a sopa para quem precisa, né? E aí, no que diz a Sabrina, aproveitava essa situação de vulnerabilidade dessas mulheres para aliciar elas ali e colocar num regime de escravidão, de matrizes reprodutoras para depois serem mortas. Quer dizer, são denúncias muito sérias. E pelo que ela relata, Sabrina, ela tem o contato com famílias que adotaram crianças vindas dessa situação. Que eram, as negociações parece que eram feitas também por pessoas de turismo religioso, digamos assim. Sim. Então, é como uma quadrilha mesmo. E o que ela diz é assim, tudo bem, tem o João de Deus, mas tem outras pessoas também. E isso tem que ser investigado, porque não é porque ele tá preso que isso vai parar. Então, e pede ajuda também das pessoas que possam colaborar com algum tipo de informação. Até pra poder resgatar essas mulheres que supostamente estão presas, estão em cárcere privado nessas fazendas, né? Porque se esse esquema existir, essas mulheres estão presas, provavelmente tem mulheres ainda servindo de matriz. E aí, eu tenho que dizer aqui que o advogado de defesa do João de Deus, o Alberto Toron, ouviu aí, sabe das denúncias e disse o seguinte: sobre a autodenominada ativista, conheço apenas as gravíssimas acusações, mas não afirmações múltiplas e variadas que vão do tráfico de bebês à escravidão, porém sem apresentação de quaisquer provas. Sem estas, a fala dela desmerece maior consideração. Aguardemos, pois, a investigação que agora está nas mãos do MP de Goiás. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria em que falou com a coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, a Valéria Scaranci, que disse que essa denúncia da Sabrina tem muitos detalhes, nomes de pessoas envolvidas, provas, e que esse material agora tem que ser investigado para se apurar a veracidade dessas denúncias. É chocante. Caio, essa é uma denúncia gravíssima, né? O teor do que fala essa ativista, essa mulher, ela vai ter que apresentar essas provas também, né? Correndo o risco do ônus de não provar o que ela está dizendo recair sobre ela, né? Esse caso é uma monstruosidade, não é? Né? Esses casos todos, com certeza. Ou pelo menos ela já deu alguns elementos para que as autoridades, né, responsáveis pela investigação, pelo inquérito, procurem aí as vítimas e vão atrás das informações. Sim. Eu imagino que né, a situação atual é que as autoridades estão até assoberbadas, né, com a quantidade de provas. Você imagina só os depoimentos das vítimas, né? São centenas de relatos. Sim. Imagina as denúncias que estão chegando. Mais uma vez, é um caso ilustrativo de por que o Brasil não pode ser leniente com o crime a ponto de deixar suspeitos
com tantos indícios de autoria livres, soltos, né? E não devidamente detidos, até para que não haja obstrução de justiça e que seja mantida aí a ordem pública. Sim. Tem que haver uma investigação nas pessoas que circundam o João de Deus. Tem que se montar uma força-tarefa nesse caso mesmo. Assustador. Vamos girar o assunto. Tá marcado para as 11 horas da manhã o enterro do Padre Quevedo, que morreu ontem aos 88 anos em Belo Horizonte em decorrência de complicações cardíacas. Ô Vini, a gente tá falando aqui de mais um caso envolvendo o João de Deus. O Quevedo, ele gostava de testar, né, os supostos poderes paranormais, né, de figuras como o João de Deus, por exemplo. Figuras como o João de Deus. Inclusive, Edgar, agora pela manhã eu tentei encontrar, né, algum registro, se tinha algum encontro do Padre Quevedo com o João de Deus, ou se ele tinha falado alguma coisa, mas especificamente sobre esse caso eu acabei não encontrando. Como você disse, o enterro está marcado então para as 11 horas, o velório começou às 9 horas da manhã, velório aberto ao público no ginásio da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Edgar, onde ele já morava desde 2012, né? Que é um lugar onde ficam ali já, onde já moram alguns padres mais velhos, né? E um pouco mais doentes também. Então o Padre Quevedo acabou falecendo aos 88 anos e ganhou notoriedade, né, Edgar? Chamou a atenção realmente por participar de muitos programas televisivos. Isso não existe. A partir mentira. dos anos 2000, principalmente em programas como Super Pop, como Ratinho, né, que exploravam muito isso, levavam lá pessoas que diziam ter esses dons, né, paranormais, e aí levavam o Padre Quevedo para poder contestar isso, né? E no Fantástico também ele acabou tendo até um quadro lá que foi o Caçador de Enigmas, né? Também nesse sentido, né, de conversar, de entrevistar essas pessoas. Tem um que ele entrevista um cara que era a reencarnação de Lúcifer. Sabe o que lembra um pouco esse quadro? Esse quadro era um grande sucesso, na real, né? Ele chegou a render 42 pontos de pico no Fantástico. Ele foi ao ar nos anos 2000, que é uma audiência inimaginável para o Fantástico hoje em dia. Ele lembra um pouco que era o Homem do Sapato Branco nos anos 70 e 80. Jacinto Figueira, o Jacinto Figueira, exatamente. Que ia no cemitério, que ia mostrar casos de vampirismo, de fantasma e etc. A diferença é que ele usava de métodos mais próximos da ciência, digamos assim. Ele usava da parapsicologia e tudo mais. Mas o Padre Quevedo ficou famoso mesmo muito antes de ganhar destaque nesses programas todos, porque foi ele que desmascarou o Uri Geller. Que fazia negócio com os gatos. Entortava as colheres, você lembra? Então foi ele que disse, é mentira! Eu acreditava no Uri Geller, pô. É mentira! Sacanagem. Tristeza da criançada. Mas o Padre Quevedo, como parapsicólogo, usava muito a radiestesia, né? Ele ia em casas mal assombradas, ele ia ver se tinha algum espírito ali assombrando as pessoas. O Padre Quevedo fazia com os paranormais, ali, os ditos paranormais, o que o Mr. M fazia com os mágicos, né? Padre Quevedo era o nosso Mr. M da paranormalidade, Vini. Exatamente. E aí tinha esses bordões, né? Isto é uma mentira, isto não existe. Aquela coisa toda, né, Edgar? Então ele tinha esse trabalho, né, de desmistificar todos esses fenômenos paranormais que ele considerava um simples truque de mágica, uma farsa, né? Então ele ficava ali só observando, né? Eu tenho a sensação, Savini, que a missão espiritual dele aqui na Terra era realmente uma cruzada contra o charlatanismo ou a desinformação, né? Sim. E ele tinha mesmo essa pegada de levar tudo para o fenômeno parapsicológico e inclusive de autoindução da pessoa a enxergar aquilo que ela estava propensa a crer, né? Teve uma frase dele que me marcou muito, eu acho simbólica, né? Sobre, que eu acho que falam até um pouquinho do bem e do mal, que é: não existem demônios, existem anjos caídos. O velório tá acontecendo agora, e pra quem não sabe, o nome do Padre Quevedo não era Quevedo, Quevedo era sobrenome. Ele chamava Oscar González Quevedo Bruzan. E uma das coisas que ele fazia também, Edgar, quando ele confrontava essas pessoas, era: entorte meu dedo. Se você tem um poder, entorte meu dedo. E aí, uma desses casos que a gente vai mostrar aqui agora foi no programa do Ratinho, há muitos anos atrás, quando Padre Quevedo desafiou Henrique Cristo. Vamos ver. Henrique Cristo. O senhor acha que o Henrique é um falso Messias? Henrique Crista, é muita crista imaginar que ele é Cristo.
que revitalice um morto, pelo menos que me dobre este dedo. Que poder ele tem? Já dizia Cristo, dirão, e nisso ele tem razão, muitos falsos profetas fazendo falsos milagros. Seu dedo. Ânimo, te dou $10.000 se dobras este dedo. Ânimo, mostra teu poder. Não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer. Que líder espiritual. Agora eu E além de tantas críticas, Sensacional. e vocês se imaginam a Jesus Cristo dizendo essa grossaria? Então ele se divertia também ao mesmo tempo, né? Agora, falando sério, pra quem se perguntou do sotaque dele, ele é natural de Madrid e ele, de fato, era religioso há muito tempo. Ele ingressou na igreja aos 15 anos no seminário. Tinha 15 anos de idade e devotou a vida dele à igreja. E, recentemente, até em 2012, ele se internou nessa casa que era pra envelhecer, nesse abrigo aí, digamos, mas ele dava cursos de parapsicologia. Sim. E até hoje tem uma geração de alunos formados pelo Padre Quevedo. Bem que podia ter um Padre Quevedo na política, né? Agora, 10 horas 27 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Facções criminosas que de dentro e de fora das prisões aterrorizam a população. Fronteiras vulneráveis por onde entram drogas e armas. A soma de assassinatos por ano ultrapassa a marca de 60 mil. Corrupção como estilo de vida de agentes públicos e privados. Parte do Congresso arrediu a mudanças que visam recolocar o país nos trilhos da moralidade. Estados às voltas com a violência e financeiramente quebrados. Fácil de imaginar que esses números e complicadíssimos, né, são os desafios de Sérgio Moro frente ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Para falar desses desafios, estão conosco aqui no estúdio do Morning Show a Procuradora da República Tamea Danelon e o Coronel Reformado José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Primeiramente, muito obrigado pela presença aqui no programa. Sejam bem-vindos ao Morning Show. Eu queria abrir esse bate-papo perguntando para vocês dois, na opinião de vocês, qual é a maior batata quente que está no colo do Sérgio Moro nesse momento, nesse início do mandato dele como ministro, né? Sim, bom dia a todos, né? O Moro está com uma tarefa bem complicada, porque acho que a bandeira do ministro é o combate à corrupção. A corrupção é a maior mazela que o nosso país enfrenta, juntamente com a má gestão. Então, não é fácil combater uma corrupção endêmica e sistêmica que assola o país há décadas, né? Então, como juiz em Curitiba, ele fez um excelente trabalho e agora nessa posição ele pode implementar medidas mais amplas, que possam mudar o sistema para que as leis sejam mais efetivas, que ocorra um combate à impunidade mais efetivo, né? Correto. Eu vejo mais pelo lado da violência, que tem pouca ligação com a corrupção. Mas há um detalhe curioso, tem um pesquisador da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o nome dele é Manuel Eisner. Ele diz o seguinte, que todo país muito violento tem uma altíssima taxa de corrupção. A corrupção, ela se espalha tanto, muito mais do que os casos que a gente está vendo por aí na Lava Jato, ela se espalha pelo cotidiano, ela acaba legitimando o comportamento infrator das pessoas. Esse cara está roubando, não acontece nada, eu vou roubar aqui na esquina. Sim. De certa forma, tem essa questão. Mas eu coloco a dimensão da violência no seguinte aspecto. O que o governo Bolsonaro tem hoje como perspectiva de seus 4 anos de governo, pelo menos 200 mil pessoas assassinadas. 200 a 250 mil. 150 mil vão morrer no trânsito. 2 milhões de estupradores, já temos 500 mil por ano no país, embora seja registrado só 50, 60 mil. 2 milhões de estupradores vão atacar e nós vamos ter 20 milhões de pessoas assaltadas. Para reverter essa situação, realmente é um desafio monumental para não cometer o mesmo fracasso de todos os presidentes que passaram por ali e não conseguiram evitar o crescimento da violência no país. Então, além do foco na questão da corrupção, do crime organizado, ele tem um problema sério da violência nas ruas. Sim. Coronel, a gente tem visto a situação, principalmente no Ceará, né, nessa semana aí, os ataques por dias consecutivos, e um dado que chama muita atenção é a apreensão de celulares dentro dos presídios. Então, mais de 500 celulares
né? Então a gente tem uma fiscalização e uma rigidez aí bastante fragilizada no Brasil, ainda nesse sentido de não deixar que esses celulares entrem nas prisões e que os criminosos lá de dentro, principalmente os líderes de facções, coordenem o crime organizado aqui fora. Qual tarefa que tem que ser feita nesse sentido para que a gente consiga ter uma fiscalização maior e uma segurança maior também? Observando só que a entrada de celular, né, aos olhos da população, e como de fato é uma coisa que parece muito simples de se controlar, né? Por que esse controle não existe? E em tese existem bloqueadores de celular, né? Porque bloqueadores de celular não funcionam tão bem quanto se pega. Então, por vezes, tem até próprios servidores públicos que são corruptos, né? Que deveriam se incumbir dessa fiscalização, mas, por outros motivos, eles permitem que essas falhas, entre aspas, ocorram, mas também pode-se afirmar que é um derivativo da corrupção também, né? E isso é corrupção, desculpe, só lembrando, até Caio, do que você trouxe pra gente, acho que foi ontem que a gente conversava sobre isso. Ontem, e o quanto esses servidores públicos, né, que prestam serviço nos presídios, são coagidos por medo também, né? Por questões que envolvem a segurança da própria família. Incentivo duplo, né? Plata ou plomo, né? Já diria aí Escobar. Como controlar essa situação para que o agente público que está lá representando e deva ser rígido, né, com esse tipo de situação, não deixar passar as coisas, possa ser resolvido? Como fazer? Que mecanismo acionar para que essa pessoa se sinta segura e possa cumprir bem o seu papel? Olha, tem uma questão, já que foi mencionado o Ceará, e vai continuar na mídia a crise que ocorre no Ceará. Isso está num contexto. O Ceará é um dos estados mais violentos do país. Em 2017 era o terceiro mais violento. Fortaleza, para você ter uma ideia, é 11 vezes mais homicídio que a cidade de São Paulo. Não falando do estado, que é a cidade. Tá? Então, é uma crise que vem se alongando de longa data no Ceará. Nós tivemos gestões, no segundo governo, de péssima gestão na área de segurança. Nós tivemos lá atrás até uma gestão bem razoável e veio degradando. Então, o problema prisional é um descaso, como houve com a polícia, como está havendo com a situação prisional do Ceará. Não tem tantos presos assim, em São Paulo tem 230 mil presos, não tem crise desse tipo. Mas o que nós percebemos, como aconteceu com as mortes nos presídios do Amazonas, por exemplo, Roraima, aconteceu lá em Natal, e acontece também em Fortaleza, é que houve um descuido. Um descaso, na verdade. Nós tivemos os presos foram arrebentando as paredes, as grades lá em Natal, no presídio que fica na região metropolitana. Eles estavam há 2 anos soltos, como fosse frango numa granja. Sim. Depois começa a acontecer as crises. Por que está acontecendo agora? Essas crises, elas vão sendo montadas aos poucos, elas não eclodem rapidamente, de repente. Não explodem de uma hora para outra. Então elas foram sendo construídas pela ineficiência, pelo descaso, pela incompetência, pela corrupção, uma série de fatores. Não é muito complicado você colocar, é um pouco caro, mas é um investimento que vale a pena, colocar um scanner corporal. É um raio-x gigantesco, né, tamanho de uma porta, a pessoa passa, aquilo dá uma volta e vê até eventuais celulares, microcelulares, que se vendeu até um certo momento aqui, em partes íntimas, objetos com a pessoa, você vê tudo. Custa R$1 milhão cada um. São Paulo tem 170 presídios que tem esse equipamento. Tá? Mesmo assim, de vez em quando fura. Você precisa colocar o equipamento para bloquear celular em todas as unidades. As unidades têm que separar o indivíduo por grau de perigo, por grau de participação em facções organizadas. Agora tem um detalhe curioso. A gente achar que é o crime organizado do Ceará, aquilo é brincadeira, aquilo é coisa de moleque. Cruel, são facções de jovens, o pessoal chama até de coletivo da violência. E chamar aquela turma de bermuda e chinelo de crime organizado é brincadeira. Separar, né? Aquilo é um problema de polícia desorganizada. Coronel, você falou das outras administrações, erros que foram feitos e desses números de violência que aumentam a cada dia. Quais foram os principais erros cometidos para hoje a gente estar com esses números tão altos e quais seriam os acertos? Você falou aí de algum controle, por exemplo, nas cadeias, uso dos equipamentos corretos. Quais seriam os acertos e quais foram esses erros que levaram a gente para essa realidade? Olha, nós temos várias questões envolvidas aí. Nós temos mais de 35% dos 750 mil presos do Brasil são presos provisórios. Nem devia estar lá e por tanto tempo. Tem uma colega minha que fez uma pesquisa sobre esses presos provisórios, que ela constatou o seguinte, que 18% desses presos, eles são absolvidos no julgamento.
Isso dá mais ou menos hoje uns 60 mil pessoas que estão lá de graça, de certa forma. Que falta um pouco mais de critério de levar os bandidos para os presídios. Uma outra questão é que cerca de aproximadamente 40% poderiam cumprir penas alternativas. Em São Paulo nós temos 70 unidades que coordenam condenados cumprindo algumas ações comunitárias, sob controle. Então nós não tivemos uma continuidade, uma política eficiente para a questão prisional. O senhor mencionou o sistema prisional aqui de São Paulo. A gente tem um gasto estimado aí de 4,5 bilhões de reais por ano só no nosso sistema prisional. É proposta do novo governo aqui, né, sob a gestão do João Dória, privatizar esse sistema. Eu queria saber qual a opinião do senhor a esse respeito. Não é privatizar, é fazer uma parceria público-privada. Eu visitei o governo inglês há cerca de 6 anos e fui visitar 3 unidades que são administradas por empresas privadas. Co-administrado. E nós temos um modelo que vai muito bem, é o melhor presídio do Brasil, está lá em Minas Gerais, na região lá metropolitana de Belo Horizonte. Eles têm cerca de 2.500 presos, uma empresa privada construiu, equipou, está administrando e os presos vivem em situação decente, tem uma cama para cada um. Uhum. Eles são obrigados a fazer uma coisa que poucos de nós fazemos, ir no dentista 2 vezes por ano. Tem médico de plantão 24 horas por dia. E esse privado, ele cobra, se não me engano, R$3.700 por mês por preso. Sim. E depois do contrato, acho que é 25 anos, ele entrega essas instalações para o governo. Uhum. É uma solução muito boa. A administração é compartilhada. São 4 unidades, cada unidade tem um administrador público e um privado. Tem um diretor-geral público e um privado. Eles compartilham toda a gestão. Não é entregar pura e simplesmente para a empresa. Sim, mas é um caso de sucesso. É um caso de sucesso, funciona bem, não é para todo o sistema. Na Inglaterra eles têm aproximadamente 12% dos presos nessa situação de parceria público-privada. Funciona muito bem. Sim. É curioso que o melhor controle de disciplina que tem nesses presídios, que é o medo dos presos de parar no presídio público. Procuradora, deixa eu mudar de assunto um pouquinho, porque eu tô curioso também pela sua opinião sobre a Operação Lava Jato. Você teve uma participação importante no começo da Operação Lava Jato, na primeira fase dela. Queria saber agora, com o Moro no Ministério da Justiça, como você acha que vai ficar a Operação Lava Jato? Olha, acredito que vai continuar a operação, né? Porque, claro que o Moro teve um papel muito preponderante. Ele sempre foi um juiz muito corajoso, muito profissional, né? Quem está na área jurídica, quem trabalha com crimes financeiros de corrupção, já conhece o Dr. Moro de longa data, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, quando teve a Operação Banestado, que foi a primeira grande operação de crime organizado, de evasão de divisas, né? O juiz Moro foi o primeiro a homologar, o primeiro acordo de colaboração premiada. Não tinha nem legislação em vigor. E eu lembro quando vieram muitos casos para São Paulo, a gente viu o nome dele, né? Dr. Juiz Sérgio Moro. Tinha um certo respeito, o primeiro juiz, né, que implementou, até na época eu achava que ele já era um senhor de 60 anos, né, e depois que deflagrou a Lava Jato eu vi que ele tinha quase a minha idade, né, um pouquinho mais velho que eu. Então, assim, ele é muito competente, ele é técnico, tem muito conhecimento e muito corajoso, né, não é fácil você trabalhar no combate à corrupção, é perigoso, né, tem muita pressão, você tem que ter coragem, né, você tem que estudar, tem que se dedicar, não pode ter medo. Mas né? A operação vai perder sem ele? Não, isso que eu ia falar. Ele teve um papel muito importante. Agora, a operação não era só o magistrado. Tem todos os procuradores da República que fazem parte da Força Tarefa. Tem a Polícia Federal, tem a Receita Federal, tem a Controladoria Geral da União. Então, é um acumulado de instituições especializadas nesse combate que se uniram para combater esses crimes, né? Vai continuar tanto aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em Curitiba. Agora, o que nós precisamos são mudanças sistêmicas. Não adianta ficar investigando, ficar processando, apenas sem que haja mudanças na legislação. É que nem enxugar gelo. Não sei se vocês se lembram das 10 medidas contra a corrupção, uma campanha de mais ou menos há 2 anos atrás, que foi uma iniciativa do Ministério Público Federal para mudar a legislação. Por exemplo, aumentar a pena do crime de corrupção. A pena mínima do crime de corrupção é apenas 2 anos. Prescreve em 4 anos. Um delito de furto qualificado, a pena mínima é 4 anos. Então, uma pessoa que pratica um furto qualificado vai ter uma pena muito maior do que um corrupto que desvia milhões, bilhões de reais. Então, mudanças sistêmicas são necessárias. Então, acredito que o Dr. Moro
Ele disse isso quando ele foi nomeado, que ele vai apresentar propostas de mudanças no que se refere ao combate à corrupção, dentre elas as novas medidas contra a corrupção, que são novas 70 medidas que foram inscritas pela Fundação Getúlio Vargas e pela Transparência Internacional. Então isso é muito importante para diminuir o foro privilegiado, criminalizar o enriquecimento ilícito, mudar o sistema de prescrição. O que vemos são políticos que têm as prescrições ocorrem, que é o cancelamento da punição, e são libertados, que não são punidos, né? Ô, procuradora, até a questão do conselho, né? O tal conselho, muito seguido pelo Moro, inclusive, né? Durante o combate dele, seguindo o dinheiro, sobre os sistemas financeiros, crimes financeiros, que é a questão de siga o dinheiro, né? O quão isso pode minar o poder do crime organizado e qual é a dificuldade de você fazer a trilha do dinheiro sujo frente à legislação que também, por um outro lado, protege através dos sigilos das contas, das transações, quem é o correntista ali. Então, a expressão follow the money não é simples assim. Parece que é fácil você seguir o dinheiro, mas não é assim. Porque a propina paga, evidentemente, não tem recibo, não é paga em cheque, não se deposita na conta bancária da pessoa. Como que é feito o pagamento dessas grandes corrupções? Através de offshores no exterior, para pessoas jurídicas. Então é muito difícil de se identificar naquele real beneficiário daquela vantagem devida. Por isso que vem a necessidade das colaborações premiadas. Sem as colaborações, é quase que impossível você investigar corrupções praticadas por organizações criminosas. Doutor, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre a base jurídica da Lava Jato. A gente sempre defendeu aqui no programa que a Lava Jato se apoia num tripé, que são as delações premiadas, as prisões preventivas aí um pouco mais alongadas e também a prisão após julgamento em segunda instância. De formas diferentes, todos esses institutos estão sob ataque, aí seja dos políticos corruptos ou seus apaniguados no sistema judiciário. Eu queria que a senhora comentasse e falasse um pouco tanto sobre delação, prisão preventiva e prisão após julgamento em segunda instância, especialmente depois daquela macaquice que o Marco Aurélio fez no final do ano passado. Então, a prisão em segunda instância é um pouco polêmico, né? Mas, do meu ponto de vista, a Constituição não veda. Quando a Constituição diz que ninguém será considerado culpado se não houver um trânsito julgado, ela fala em culpa. Culpa não quer dizer possibilidade de prisão. Por exemplo, nós não temos a prisão em flagrante. Se alguém é pego praticando algum crime, ele é preso em flagrante. Não tem nem inquérito policial, não tem nem denúncia oferecida, não tem nenhuma condenação. Mesma coisa a prisão preventiva. A prisão preventiva não é uma pena. Ele não é considerado um culpado. É uma pessoa potencialmente perigosa ou potencialmente que vai fugir. Então, são esses institutos que devem ser protegidos. Então, a Constituição, quando fala em culpa, que só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado, ela não diz que não pode ser preso, em hipótese alguma. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, como que é feito a prisão? A pessoa condenada em primeira instância é preso. Na França, igualmente, é condenado em primeira instância, é preso. Canadá, Austrália, Espanha, Portugal, segunda instância. Então, nada mais justo do que a pessoa que já foi condenada numa segunda instância, que ela seja presa. No Brasil, nós temos 4 instâncias de julgamento, 4 degraus. É o único lugar do mundo que tem 4 instâncias, que é o juiz de primeiro grau, o Tribunal de Apelação, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Não há necessidade. Sim. Nos demais lugares, o Supremo é uma corte constitucional. O Supremo não fica cuidando de tudo. Acho que você se lembra que há poucos anos atrás o Supremo decidiu quem que ia ser o campeão do jogo de futebol. Isso não é uma questão que tem que chegar no Supremo. Não tem que chegar briga de vizinho no Supremo. Ele tem que se ocupar de questões constitucionais. Então, a prisão em segunda instância, quando o Supremo decidiu dessa forma, foi um grande passo no combate à corrupção e tem que ser mantida, né? A decisão do ministro Marco Aurélio foi completamente catastrófica. O Supremo é composto por 11 ministros, não pode ter cada um com uma opinião, cada um julgando de uma forma, né? Agora mesmo, o ministro Marco Aurélio também decidiu, mudando de assunto, que a votação para a eleição do presidente do Senado não seria secreta, seria pública, nada mais justo e correto. Agora vem o ministro Dias Toffoli, caça a liminar. Então fica uma briga, nós temos que ter segurança jurídica. Ação conjunta, né? Eu queria falar com o coronel, a doutora Tameia fala a respeito dessas ações conjuntas, que elas podem servir tanto para questões da justiça, quer dizer, dentro da lei, como para os fora da lei também, né? Aí tem umas questões que envolvem o crime, que
que a gente fica abismado de fazer, a questão do celular que mencionamos aqui, mas, por exemplo, o crime organizado ele só consegue se estruturar a partir da conivência de agentes públicos corruptos também, né? A entrada de armas nas fronteiras, né? O contrabando de armas que vem e que chegam e que municiam o crime organizado, a liberdade de transformar a cadeia em um verdadeiro escritório também para dali ele gerir o crime e quem está fora atuando por eles lá dentro. Quer dizer, o que fazer para dificultar esse tipo de ação e qual, na visão do senhor, seria a solução a médio prazo para esse problema? Vamos começar por uma imagem bem simples da questão. O grande problema nosso para a corrupção, para a violência que está nas ruas, chama-se impunidade. A doutora mencionou aqui, você tem uma pena de corrupção que começa com 2 anos só. O receptador que praticamente põe combustível na indústria de roubo, sim, a pena dele vai até 4 anos. Se pega o cara com um carro roubado na rua, são 4 anos. Né? Nós temos aqui no Brasil uma política que parece assim uma compaixão pelo predador. Não é para o cidadão, o predador. Então, um sujeito assalta a mão armada, e menos de um ano é condenado, vai para um presídio, menos de um ano está de volta às ruas. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem prescrição de homicídio. Acho que são 2 países só, né, doutora? Ou seja, o sujeito mata, não é apanhado pela polícia, depois de uns anos desapareceu a culpa dele. Seria mais uma da tal jabuticaba brasileira, é isso? É uma dessas tantas. Então, o preso tem a bolsa preso. O nome técnico não é exatamente esse, mas a família, né, da viúva não tem a mesma bolsa do cara que matou o marido da viúva. Mas são situações esdrúxulas. Recentemente foi aprovado na Assembleia do Rio de Janeiro para proibir radares nas avenidas, ou para colocar um cartaz, atenção, a 500 metros tem um radar, então diminua a velocidade. Coronel, o que o senhor chamou de compaixão pelo predador aqui no programa, a gente se refere como bandidolatria. E já que a doutora trouxe aí a figura da insegurança jurídica no STF, queria falar de uma bandeira do atual governo, que é a segurança jurídica para as forças policiais. Eu já tive o desprazer de ouvir palestras de direitos humanos falando que o policial, o agente, né, policial, só poderia reagir, né, à ação do bandido se ele fosse alvejado. Isso está gravado, o senhor sabe disso. Então, eu queria saber quais são os mecanismos de segurança jurídica para a atuação da força policial que devem ser implementados para que, ao cumprir o seu dever legal, o policial se sinta seguro de que, ao combater o crime, ele não está criando para si um problema burocrático e, de repente, até judicial. Eu não sou especialista em direito, eu sou especialista em polícia, nem em segurança pública, então meu foco é polícia. As amarras que nós temos na legislação nossa, elas são suficientes para o comportamento do policial. É a questão da legítima defesa, por exemplo, dele ou de terceiros. É óbvio que não é necessário o bandido dar um tiro nele para depois atirar, como foi mencionado por um advogado no evento aí da Polícia Rodoviária Federal até. Um indivíduo que tiver com uma arma apontada no policial, autoriza o policial a atirar. E o treino do policial no mundo inteiro é 2 tiros no tórax, sequenciais. 2 por quê? Você pode perder um. Porque no tórax, que é a maior superfície na frente da sua mão. Tá? Então, essa é uma dura realidade. Você usa o sniper, como está sugerindo até o governador do Rio de Janeiro, né, mirar na cabecinha e pau. Só que não é bem assim. Isso é estritamente para o sniper numa situação com o bandido com uma arma apontada por refém. Sim. Né? Você precisa neutralizar rapidamente uma reação. Mas o fato é o seguinte: o policial precisa ser bem treinado. Ele precisa ser bem supervisionado. Bem treinado quer dizer o quê? Nós formamos policiais, PMs, lá no Ceará, em Pernambuco, com 3 meses de curso. Em São Paulo são 24 meses. A diferença é brutal. E não é feito em cima das pernas, não. É uma academia, ela tem uma certificação ISO 9002. Então tem que ser feito com muita qualidade. Depois precisa ter supervisão. Quando ele comete um excesso, por exemplo, um possível excesso, mata alguém, ou fere alguém, necessariamente é feito um inquérito. E se ele cometeu de forma inadequada o uso da força,
Ele vai ser, antes de ser julgado, ele vai ser expulso da instituição. Deixa eu aproveitar que a gente está se encaminhando para o final da entrevista, mas tem um assunto polêmico que acho que vai um pouco nesse mesmo tema que o senhor está abordando, e quando fala das armas, do policial, que o Caio trouxe a questão de como a justiça vai dar suporte para que o policial possa, enfim, atuar no seu ofício ali a contento, e como no sentido de se proteger também, né, e proteger a sociedade. Mas tem a questão da flexibilização, muito propagada por esse governo, já em andamento, né, nesse início de governo, com relação ao posse de arma, né. Eu imagino que o senhor militar, que com a familiaridade que o senhor tem com armamentos, tudo, entenda que existe aí obviamente com base num treino, uma facilidade adquirida e uma destreza naquele ato de você manusear, manipular uma arma, né. Eu quero saber que conselho o senhor daria para quem está e deseja ter uma arma aí a partir dessa modificação, né, que vem aí, segundo o presidente por decreto, no uso da sua defesa pessoal e do seu patrimônio. Como é que o senhor vê isso? Se você realmente acredita que o cidadão, o civil, pode, através daquela arma, se sentir mais protegido e, de fato, se proteger e não criar um ponto ainda mais vulnerável, já que ele, frente ao bandido que usa a arma, pode estar ali em desvantagem também. A arma é mais problema do que solução, não tenha dúvida quanto a isso. Em pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz, com milhares de boletins de ocorrência de pessoas que ou sofreram um assalto com morte ou foram feridas, constataram o seguinte: quando a pessoa está armada e assaltada, 70% das pessoas tomam tiro. Não necessariamente morre, mas toma tiro. Se não tiver armado, não toma tiro. É muito raro a gente ter uma situação de latrocínio. Nós temos mais de 500 mil assaltos no estado de São Paulo, que são cerca de 300 latrocínios. É lamentável, mas dá 0,05%. Então, é uma ilusão achar... Vamos imaginar, criar uma imagem para o nosso ouvinte. Você está com uma arma no carro e vem um assaltante. A partir daí, você tem uma alternativa, que é reagir. E tem que pensar nela, porque se o bandido vê que você está com uma arma do lado, ele vai achar que você vai tentar reagir e pode ser que ele antecipe o tiro, que ele não daria se você não estivesse armado. E você reagir sob tensão é um drama monumental, como a gente vê em treinamento de policiais. Não adianta o sujeito dar 10 tiros na parede e achar que vai ser fácil na hora que vier alguém, a hora que a adrenalina estiver envenenando seu corpo, suas decisões. É uma grande bobagem. Nós temos pesquisa feita por um economista do IPEA, ele fez uma tese de doutorado aqui na USP, de economia, e fez a seguinte constatação: a cada 1% a mais de armas na mão da população, crescem 2% as mortes na população. Ou seja, a aposta do governo Bolsonaro de facilitar o acesso à arma é uma aposta de piorar o que já está muito ruim. E tem um detalhe curioso: você imagina quanto custa um revólver 38, que é a arma, não é das mais caras? Custa R$ 4.500. Dá para você comprar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas. Você vai escolher o quê? Quem mais morre é pobre. Pobre não vai gastar R$4.000 eu ouvi esse uma arma. Esses dias. Coronel, É surpreendente a posição que o senhor tem com relação a um tema polêmico, né? E principalmente sendo um militar, né? Falando disso. Né? Isso é uma ilusão. Sim. O policial ir pra rua e dá 700 tiros. Sim. Fica 2 anos em treinamento. O cidadão vai fazer um cursinho. Mas, Coronel, essa sua argumentação, tiros. ela faz, incluindo aí o elemento surpresa, eu acho que ela faz muito mais sentido do ponto de vista do porte de arma. Esse decreto do presidente Bolsonaro, ele se refere à posse de arma, ou seja, arma em domicílio, né? Viabilizar isso. Nesse caso, pensando inclusive nas questões do Brasil rural, ou até de mulheres aí que moram sozinhas, mães solteiras, não é um mecanismo de defesa válido e não seria interessante viabilizar o direito à legítima defesa dessas pessoas que são vítimas perfeitas e reféns do crime? Mas sabe uma coisa interessante? São muito poucos os registros de roubo em residência no Brasil. Apesar de Porque se eu fosse um bandido e eu entrasse no condomínio do Bolsonaro, a última casa que eu assaltaria seria a dele, né? E as pesquisas mostram o seguinte: arma em casa significa incidentes, tiro, criança, não só criança, um incremento do potencial de suicídios. Grande parte das pessoas, em algum momento da vida, tem vontade de se matar. Uma crise emocional. Se a arma está perto, ela facilita essa decisão. É difícil o cara se matar com gás ou pular do 3º andar da janela e tal, entendeu?
Por isso que os policiais têm uma taxa de suicídio maior do que a população em comum em qualquer lugar do mundo. Sim. Porque a arma agiliza uma decisão estúpida dessa. Sim. Olha aqui, eu queria agradecer a presença no estúdio do Morning Show da Procuradora da República Tameia Danelon e do Coronel Reformado José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública, conversando com a gente aqui. Muito obrigado, bom dia para vocês. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada. Agora 11h01. O horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos voltar a falar da ministra Damares Alves, hein? A gente tem falado tão pouco dela, ela tem dado tão pouco motivo. Ontem, quarta-feira, circulou nas redes sociais um vídeo dela falando sobre a teoria da evolução. Deu uma polêmica e é óbvio que a gente vai mostrar aqui. Solta, Bruno. Porque muitas pessoas, doutora Damares, e a senhora com certeza vai concordar comigo, eles falam assim, crente e política não combinam, crente não tem que se meter em política, crente não tem que se envolver com essas coisas. Como é que é isso? Fala pra mim, aí qual é o papel da igreja? Cíntia, deixa eu explicar a minha visão de tudo isso. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Detalhe, né? É uma teoria. Quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. Seria uma conspiração darwinista, né? A que se refere a teoria. Uma entrevista foi concedida em 2013 concedida à pastora Cíntia Ferreira, né? Que era a coordenadora na época do portal Fé em Jesus. O que você achou, Caio, da fala da ministra nessa circunstância, nessa ocasião? Eu acho mais importante até do que discutir a fala é discutir o contexto, né? A gente vê no caso da Damares um assassinato de reputação a conta-gotas, e a gente já falou isso, que é maiormente fundado aí em elitismo e preconceito religioso. Eu fico imaginando se ficassem arrancando as coisas que a gente já falou fora de contexto há 5 anos, né, Edgar? Tem gente que falou tanta besteira aí nos últimos 6 meses, imagina se a gente retroceder mais no tempo. Mas o ponto é o seguinte, ela já foi enfática em falar que, apesar dela não conseguir se desvencilhar da própria fé, a atuação dela como ministra, como educadora, como advogada, não estará, vamos dizer assim, a serviço da fé. Eu acho que ela consegue trocar os chapéus sem ter que negar a fé dela, e isso é um dos princípios aí, além de ser direito natural, é um dos princípios fundamentais da nossa república, né? Liberdade de pensamento, liberdade de crença. Terrivelmente cristã. Ela é uma ministra terrivelmente cristã. Ela deu essa explicação na entrevista da Globo News, que eu tive o prazer de assistir, porque foi um baile da ministra na bancada da Globo News, quando ela explica que ela ficou chocada com, vamos dizer assim, a caracterização negativa da fé dela. Então, nossa, que mulher terrível, essa cristã, essa pastora. Então, ela incorporou a ironia como num golpe de Krav Maga e se declarou terrivelmente cristã. Sobre a questão vamos dizer assim, da tese criacionista perder espaço para a teoria da evolução, é importante colocar aqui, né? Você tem a teoria da evolução que ela fala, a gente deixou de questionar. Vamos lembrar aí da base fundamental da filosofia moderna, né? Que é o René Descartes, né? Cogito ergo sum. A ciência tem como pressuposto sempre se questionar. Inclusive, se vocês quiserem uma literatura bacana que representa um passo adiante na teoria darwinista, eu recomendaria o livro do Richard Dawkins, O Gene Egoísta, um grande biólogo aí do século XX, que é ateu, né? Mas não, enfim, eu acho que a ciência ela não precisa ter tantos pontos de contato aí com a religião, e a gente pode beber de diversas fontes para formar a nossa opinião. Lembrando que, além da tese darwinista e da tese criacionista,
baseada no Gênesis, né, principalmente nesse país aí de tradição cristã. A gente tem a teoria do design inteligente, que incorpora pequenas mutações genéticas, né, que a ciência moderna já consegue comprovar a partir vamos dizer assim, do criacionismo, né? Então, a gente tem essas 3 teorias. Eu, particularmente, acredito em evolução. Eu acho sim que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, que a vida surgiu nos últimos 500 milhões de anos e por aí vai. A gente tem muitas evidências nesse sentido, especialmente os testes de carbono 14, que analisam a meia-vida dos componentes, dos componentes químicos e mostram a decadência atômica, e com isso a gente consegue fazer datação. Lógico que é uma teoria que é cheia de buracos como um queijo suíço, é difícil encontrar elos perdidos e tal. No fundo, Edgar, é tudo uma grande busca pela verdade, pelo sentido da vida, e isso é maravilhoso, e a gente não tem que ficar nessa dialética aí do nós contra eles. Isso empobrece muito o debate. Estamos condenados a evoluir. A evolução é inexorável. Graças a Deus, né? A evolução é inexorável. Graças a Deus. Paulinha, como é que tá aí a nossa hashtag? Conta pra gente, Darwin versus Damares. Queria dizer que a nossa hashtag foi eleita como a melhor hashtag do ano. E não foi por mim, foi por Marcelo Rubens Paiva. Que postou aqui no Twitter. Em 10 de janeiro já temos a melhor hashtag do ano. Hashtag Darwin versus Damares, que está entre os assuntos mais comentados desse país. Muito Edgar. bom, olha que beleza. Vamos conferir aí mais um tweet da Ana Lesniowski. Hashtag Darwin versus Damares. E vai ter gente dizendo que Darwin é comunista de esquerda do PT, que prega ideologia de gênero nas escolas, que namora Pablo Vittar e que tem que acabar com isso, tá ok? Edgar. Tem mais aqui, ó. It's me. Acho que em outro próximo passo interessante seria a ministra questionar a lei da gravidade de Newton para automaticamente todo mundo começar a voar. Essa eu apoio, hein? Não me surpreenderia. Darwin versus Damares. E quem questionou a lei da gravidade de Newton, Paulinha, foi Einstein, né? A teoria da relatividade geral, ela põe por terra um entendimento que era aí já de 2 séculos, né? Newton era aquele monstro sagrado da ciência, né? Enterrado aí em Westminster. Chega Einstein e destrói o entendimento anterior. De novo, cogito ergo sum. Tá vendo, queridos? Caramba. Fechou? Professor Vila, você gostou das explicações do Caio? Sim, o Caio, pelo menos ele lê algum tipo de livro, né? Traz alguma referência. Tá no caminho. Tá no caminho. É discípulo, professor. Sim, escuta muito. O Twitter desativou ontem uma série de contas satíricas que zombavam de jornalistas, veículos de comunicação, políticos e por aí vai. Conta pra gente essa história, Vini. Pois é, Edgar, esses perfis, na verdade a gente não tem nem como especificar aqui quantos deles já foram desativados aí pelo Twitter e nem a motivação também do Twitter em desativá-los. Estão sendo feitas algumas acusações por usuários aí da rede, tem cerca aí de mais de 20 contas que se apresentam até com viés de direita, né, que estão sendo apagados aí pelo Twitter, porque estão sendo denunciados, e esses perfis, na maioria das vezes, Edgar, são aí sátiras, portanto, né, de portais, de veículos de imprensa, de jornalistas, de alguns políticos, e há quem defenda que a sátira é uma forma também de expressão. Uma brincadeira ali, uma piada, e há quem defenda que esses perfis agem também de maneira mal intencionada, justamente para poder enganar, para poder ludibriar as pessoas, porque eles são muito parecidos realmente com os perfis verdadeiros, né? Então tem ali geralmente a mesma foto, o mesmo nome, muda apenas uma letra maiúscula é minúscula, né? Então o cara ele desenha essa conta de uma maneira muito parecida. E o Twitter, desde o mês passado, né, já vem desativando aí essas contas. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, no Twitter dele, seguia alguma dessas contas, como um perfil fake que tinha da jornalista da Folha, a Mônica Bergamo, né, que era a Mônica Bengamo, e a própria... Tem ali do Bair
Jolsonaro. Tem vários. E aí a própria Mônica veio no Twitter dela denunciar essa conta, enfim. Quando essa denúncia chega lá no Twitter, eles até emitiram uma nota oficial dizendo agora que é o intuito de proteger a experiência e a segurança das pessoas que utilizam a plataforma. Já que você passou por aqui, professor Vila, manda a hora certa aí pra gente. Ô, Caio, tem algum tipo de comentário, Caio? Eu tenho, né? É muito triste a gente ver a mídia aplaudindo a censura, né? Você tirar contas aí como Miriam Litrão, Mônica Bengamo, Lauro Jasmin e Fernanda Hostil, mas assim, pelo amor de Deus, é o paternalismo elevado à enésima potência achar que o usuário não tem discernimento pra enfim, utilizar esse conteúdo até pra dar boas risadas e pelo amor de Deus, mas não prestem tem, mais né? atenção. A gente vê muita coisa desses perfis sendo compartilhadas como verdades, depois as pessoas voltam e tem muita gente que passa pano pra eles. Eu sei, mas não é porque tem acidente de automóvel que a gente tem que proibir as pessoas de dirigir, pessoal. Nossa, mas pelo tá amor de acontecendo Deus. acidentes pra caramba no Twitter. Inclusive tem uma da Jovem Pan, Jovem Pão News. Eu quero pão. É importante lembrar também que o meu Twitter, aliás, esse sim devia sair, o meu Twitter é fake, assim como, sei lá, alguns perfis de Instagram e tal. Mas fake com o seu nome. Eu o acho meu que nome isso é com a mais minha sério, foto. Isso daí é falsidade ideológica mesmo. Se fizer com o meu processo, na hora. Você tem o seu verificado, sem brincadeira, professor? eu não uso nada, é tudo horrível, porcaria. 11h18, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Que dia é hoje, hein, turma? Quinta-feira. Quinta-feira Hoje é dia do que da pena? Do cineminha, né, velho? Você vai pegar um cineminha Paula hoje? Carvalho nos presentear com as dicas e sabedoria. A Paulinha é o crush do Da Pena. É o crush da Pena. Muito orgulho, obrigada. Ela vai te dar um Muito motivo muito bacana pra você sair da sua casa, se meter na sala escura, comer um balde de pipoca. Domingão eu tô livre agora, hein? Então, e assistir uma película. E o aí? legal é que, na verdade, são 3 motivos, porque são 3 filmes, Edgar, que tem chance de levar a estatueta do Oscar pra casa. Opa! São 3 filmes e um pra cada tipo de pessoa. Olha que bem maravilhoso. Então a gente tem, por exemplo, Homem-Aranha no Aranhaverso, que levou o Globo de Ouro de melhor animação. É um dos favoritos pra levar o Oscar, apesar da gente ainda não ter os indicados ao Oscar, né, gente? É sempre bom lembrar que ainda não saiu, é só agora no final de janeiro. Então é tudo meio que especulado, né? Foi indicado ao Globo de Ouro, levou o Globo de Ouro, muito provavelmente possa ter uma indicação aí ao Oscar. E é um dos favoritos para levar o prêmio. A ideia de Homem-Aranha no Aranhaverso é bastante diferente e bem maluca, porque ela inclui a existência de várias dimensões, Edgar, e de várias personificações do Homem-Aranha. A gente conhece o Peter Parker, né? No começo dessa animação, ele comete um erro grave, deixa aberta uma fenda aí para outras dimensões, e aí a gente vai tomar conhecimento de outras personalizações do Homem-Aranha. O protagonista é um menino, Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn. Então ele é um dos Homens-Aranhas. Depois a gente tem também Penny Parker, uma adolescente toda desenhada em mangá, que tem um robô Homem-Aranha. A gente tem o Porco-Aranha, que é uma coisa meio Hanna-Barbera, assim. E a gente tem o Homem-Aranha no ar, que é uma coisa misteriosa, negra, assim, perigosa. E a gente tem a Gwen Stacy, que é a Mulher-Aranha. Então, é junto com todos esses personagens e nessas dimensões diferentes que se passa essa animação. Aí nos cinemas, Homem-Aranha no Aranhaverso. Boa. A gente tem também a estreia de um filme que pode premiar a melhor atriz do Oscar. Então, A Esposa, com a Glenn Close, ela que levou o Globo de Ouro de melhor atriz drama. Quando vai pro Oscar, junta drama e comédia musical. Então, ela vai bater, muito provavelmente, ali na disputa com a Olivia Colman, pelo um outro filme aí bem comentado e bem queridão, que é A Favorita. Mas é a 7ª indicação da Glenn Close pro Oscar. Tá na hora. Se ela receber indicação agora, vai ser a 7ª. E ela nunca levou. Então todo mundo imagina que ela pode ser aí a vencedora do Oscar, já foi do Globo de Ouro. Eu assisti A Esposa e é bom pra caramba. É bom pra caramba e é muito importante pra refletir sobre o papel da mulher na sociedade de hoje. A história é baseada num romance de mesmo título da Meg Wolitzer e é da esposa
de um homem, de um autor, que é o personagem do Jonathan Pryce, que recebe o Prêmio Nobel de Literatura. E aí eles vão para Estocolmo para ele receber esse prêmio. Ela começa a ter conversas com o jornalista que é interpretado pelo Christian Slater, e ele começa a cutucar alguns pontos da trajetória dela, como jovem que se apaixonou por esse autor, dos trabalhos que ela fazia mesmo como autora. Ele começa a cutucar isso e ela começa também a questionar um pouco a trajetória de vida que ela escolheu e o lugar onde ela está hoje. Então tá aí esse filme que pode ter a melhor atriz do Oscar, a Glenn Close, nos cinemas A Esposa. Ô, Paulinha, e fechando... Só um comentário rápido. Eu vi essa matéria, fiquei interessado em assistir o filme, Fefito disse que gostou. Ela fala que lembrou muito da mãe dela, né? Ela falou isso quando ela recebeu o do Globo prêmio, de Ouro. emocionada, disse assim, eu tô pensando em minha mãe, que realmente se inviabilizou por causa do meu pai a vida toda. Quando estava na casa dos 80 anos, ela me disse, sinto que não conquistei nada, e isso não era certo. Ela fala que a percepção das mulheres é de cuidadora, né? E que não deveria ser assim, as mulheres deveriam poder seguir os seus sonhos. E fechando com um filme que tá na pré-lista do Oscar, na categoria de melhor filme estrangeiro, né? Um filme japonês chamado Assunto de Família. Ele levou também a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2018 e traz a história de uma família que, a princípio, Edgar, você pode torcer o seu nariz, é composta por uma ex-prostituta que se junta com o seu cliente, um filho, uma garotinha que eles acabam tirando da casa que ela mora por perceber que ela sofria abusos e violência em casa, uma família pobre que vive de pequenos furtos e que esconde aí outros segredos e que vai ter que passar por provações para permanecer juntas. Então esse aí pode ser que enquadre nos 5 indicados aí a melhor filme estrangeiro, concorrendo com Roma, que é o favorito do Cuarón. O Assunto de Família, filme japonês, em salas restritas. Aí você procura, se você tem interesse por um tipo de filme mais alternativo, procure assistir. Falado, Paulinha. Vamos fechar o Morning hoje, já aqui na reta final do programa, apresentando o elenco do BBB 19, Fefito. Se você... Não. Você quer a trilha? Não, então vai. Então. Aquele faz a trilha toda vez que vai falar de BBB. Não, vai. Gente, vou colocar a trilha pra você, então. Ontem o país parou. Parou mais do que em depoimento do Lula. São 18? 18 participantes, Caio. Não é a edição com o maior número de participantes. Ontem a gente falou aqui, inclusive, que seriam 18, mais pro finalzinho do programa, quando confirmei isso. Já teve edição com 20 participantes, mas é bastante gente. É uma edição que está sendo considerada a edição mais politicamente correta pela distribuição da diversidade. Tem muita gente de vários estados, tem Alagoas, tem Acre, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Goiânia, tem gente de todas as regiões do país, tá bem contemplado nesse sentido. Também tem o maior número de negros das edições, são pelo menos 4, não sei como todo mundo se autodeclara nesse caso. Tem uma garota lésbica também, que já falou da namorada abertamente. E muita gente tá achando também que esse vai ser o BBB da lacração, o BBB do mimimi. Gente, será que é o meu BBB? Será? Será que eu devia estar lá? Será? Pois é. Porque, olha só, esse é o BBB em que tem pessoas que são, por exemplo, educadores indígenas. Tem gente que já foi militante da Dilma, já vestiu camiseta da Dilma. Tem gente que também já foi militante do Bolsonaro, portanto vai ter briga entre as duas torcidas. Tem gente que vive da própria arte, que é meio azazoeira. Faz miçanga, mentira. Mas ó, tem um vendedor de picolé que já é o favorito desde já, chama Danley, ele é carioca. As pessoas amam ele. Não, eu ia apresentar. O Fefito chegou por esses dias aqui nesse programinha de rádio, mas o Vini, ele acredita que ele sempre acerta. O Vini me disse que no final da minha explanação ele vai dar quem vai ganhar. Verdade. Eu quero ouvir um pouco mais. Então, olha só. Esse perfil. O favorito até agora é o Danley, que é um carioca que vende picolé na praia e dá aulas particulares, mora na Rocinha. Ele é de fato muito carismático, mas tem algumas figuras muito engraçadas. Tem umas Barbies também, que estão aí assumindo que querem ser famosas. Por exemplo, a Ariane, que namorou 3 sertanejos. Ou a Isabela, que é Miss Rio Grande do Norte, morou na Itália até os 7 anos e disse que o padrão de vida dela mudou muito nos últimos anos. Sei lá, talvez o PT tenha destruído a vida dessa Barbie, não sei.
Tem o Fábio, alguma que já chance de dançou. uma Barbie ganhar? Já aconteceu de uma Barbie Já, ganhar? a Maria Melilo já ganhou, por exemplo. A Ah. Fernanda Keula no BBB A 13. Grazi ganhou? Eu nem lembro. A Grazi ficou em segundo lugar. Todo mundo tem Perdeu chance pra aí. Não, ela não é uma Barbie, gente. Todo a Grazi mundo é tem maravilhosa, chance. mas na época, quando ela entrou, ela era A Miss. Sabrina era uma É isso que a gente Barbie? sabia dela. Sabrina era uma Barbie? A Sabrina era uma bailarina do Faustão. Eu não vou detalhar muito sobre esses participantes, embora tenha uma youtuber vegana que eu já adoro, e um cara que dançou com a Shakira e etc, porque você consegue achar isso na internet. Mas eu vou dar detalhes podres de todos muito rapidamente. Já está circulando, por exemplo, acusações de que alguém passou DST pra ex-namorada. Eu vi De isso. que alguém agrediu a ex-namorada, uma outra pessoa. Tá rolando uma devassa. Por exemplo, uma delas, a Carol Peixinho, ela é seguida pela Isis Valverde. São amigas? Talvez a Sereia tenha seguido a Baiana, não sei, vamos ver. Tem algumas histórias circulando aí que não vai dar tempo da gente falar tudo, mas o que eu quero dizer pra vocês é que além do prêmio de 1,5 milhão, eles vão concorrer ainda a 5 carros durante o programa, e daqui a pouco no meu blog, no jp.com.br/fefito, eu vou dizer qual o cachê de um participante do BBB. Você quer saber quanto ganha um BBB? Vai lá no meu blog que eu conto e amanhã a gente repercute. Quem vai ganhar, Vini? Olha lá, atenção. Nem aposta esse ano, né? Não, aposta sim. Aposta o quê? Vamos apostar mais uma tatuagem? Não, tatuagem não. Platinar o cabelo. Raspar o cabelo zero. Ó, platina é legal, Não, hein? não posso. Não pode raspar o cabelo? Cabelo não. Deixa o bigode crescer por um mês. Legal. Bigode por um mês. Vai ser mais difícil. Vai. Tá bom. Quem vai ganhar o Big Brother? Parabéns, Isabela. Você será a nova milionária de 2019. Você votou na Miss Barbie? Meu Deus. Isabela vai ganhar o Big Brother. Ó, o desafio aqui, É Vini. surpreendente. Olha a aposta. Se você não acertar, você vai ter que fazer uma imitação boa. Vai. Vamos lá, Paulinha. Fomos para os TTs, portanto temos Estamos ganhadores. em segundo. Olha aí que O segundo beleza. assunto mais comentado desse país com a nossa hashtag. Quem ganhar é a Priscila Torres. Já falei com você, Priscila. É isso, vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais, tá bom? Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Valeu. Cuidem-se. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.